destruição e de sua vida. Agora a gente vai abençoar os ramos e depois a gente vai ter o Evangelho. A gente vai ter o Evangelho e a homilia breve. Vamos pegar os ramos, amado. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, santificai estes ramos com a vossa benção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. No momento em silêncio. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeiras correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. O mundo e tudo que tem nele é de Deus. A terra e os que vivem todos seus. Foi Deus que a terra construiu por sobre os mares, no fundo do oceano seus pilares. Filhos dos hebreus com ramos de palmeiras correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Quem vai morar no templo de sua cidade? Quem pensa e vive longe das vaidades? Pois Deus, o Salvador, o abençoará, no julgamento o defenderá. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeiras correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Assim são todos os que prestam culto a Deus, que adoram o Senhor Deus dos hebreus. Portões antigos se escancarem, vai chegar. Alerta, o Rei da Glória vai entrar. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeiras correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte, Senhor da nossa história. Portões antigos se escancarem, vai chegar. Alerta, o Rei da Glória vai entrar. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeiras correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando,
Hosana ao Salvador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfage, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram sobre eles suas vestes, e Jesus mandou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui tenho uma palavra breve aqui, que a gente vai partilhar antes da procissão. O evangelho que acabamos de ler fala de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que marca o verdadeiro início da sua missão da salvação. Ele entra em Jerusalém montado num jumento, um animal pacífico, o que simboliza a sua chegada humilde e vitoriosa como Messias. Ele não montou um cavalo porque os cavalos são utilizados para a guerra. A realiza de Jesus nunca é uma realiza de guerra. Ele é o rei da paz. Com isto, ele nos ensina a abraçar uma vida de humildade e paz. Enquanto cavalgava no jumento, o povo saudou com cânticos de louvor, colocando ramos de palmeira e as suas vestes no caminho para Jesus passar. Nisto, o povo reconhece Jesus como seu rei e sua esperança de um reinado pacífico. O povo recordou as obras poderosas de Jesus e disse em cânticos: bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E assim, irmãos e irmãs, tal como o povo de Jerusalém, aclamemos Jesus como nosso rei, com cânticos de alegria e vitória, enquanto nos dirigimos em procissão para a nossa igreja. Hosana, 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 Hosana.
Maria é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Manda já. Acho que ela vai parar na calçada. Ela vai parar na calçada. Mais brilhante que esse ainda? Meu Deus do céu. Não é nenhum. Não tem a faixa da direita, pessoal. Tinha um bolo de Jesus, cadê? Eliane, quando Jesus não veio junto? É porque ninguém espera.
Senhor, eu sou nessa estrada. Eu sou teu povo, Senhor, eu sou nessa estrada. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso,
para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos da sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco viverá na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Liturgia da Palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor, Deus, é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Away.
de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual ao Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com um aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Evangelho. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte no cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou, pelo um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me darás se vós entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele. Contudo, aí daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu os dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até ao dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de ressuscitar eu irei à vossa frente.
para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade, eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para juntos os discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer uma hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus, vinham a mando dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, preendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Neste momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpriria as escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias do templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os membros da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem é pecado. Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tenho a responder.
a este testemunho contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou, que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvintes a blasfêmia que vos parecer. Responderam: Então cuspiram no rosto de Jesus e os bofetaram. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Fazem-nos uma profecia de Cristo quem foi de Israel. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estava com Jesus, ó Galileu? Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse ao que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia este homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vos quereis que solte, Barrabás ou Jesus, a quem chama de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolva com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás! Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chama de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado.
Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz, Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer, lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu querias destruir o rei, construir um novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, juntos com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus e o livre agora, se é de Deus o amo, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvar. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus,
apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estavam ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o no lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última postura seria melhor do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda e dei a guardar o sepulcro como melhor vos parecer. Então, eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentamos. Bom dia a todos. Então, hoje vamos refletir sobre o tema reconhecer o sacrifício de Jesus. Hoje, ao celebrarmos o Domingo de Ramos, somos chamados a reconhecer o sacrifício supremo que Jesus fez pela nossa salvação. E para compreender a profundidade desse sacrifício, precisamos de analisar atentamente as leituras de hoje. Na primeira leitura, Isaías profetizou sobre o sofrimento que Jesus iria passar. Ele disse: entreguei as minhas costas àqueles que me golpeavam, e a minha face àqueles que me arrancava a barba. Não esconde o meu rosto dos que me espiam. Sei que não seria envergonhado. Além disso, a narrativa da paixão nos ajuda a compreender o que Jesus sofreu para nos conquistar a salvação. E tal como o profeta Isaías profetizou, Jesus foi de fato espancado e humilhado para cumprir a sua missão e salvar a humanidade do pecado. Foi arrastado pelas ruas de Jerusalém. Foi esbofeteado repetidamente. Foi até cuspido. Que outra humilhação pode ser maior do que esta? Ele suportou esta vergonha e humilhação por nossa causa. A segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Filipenses
também aprofunda o sofrimento e a morte de Jesus e o que isso significa para nós cristãos. Nesta carta, São Paulo fala de como Jesus, que é Deus, aceitou descer do céu à terra, deixando para trás toda a sua glória para assumir a forma de homem e de servo e para morrer na cruz, que era o método de execução reservado aos criminosos. Além disso, a segunda leitura chama a nossa atenção para o que o sofrimento e a morte de Jesus nos proporcionaram. O seu sofrimento e morte obtiveram a salvação para nós e também nos deram a arma mais poderosa de que precisamos na batalha contra o mal. Diz: por isso, Deus o exaltou soberanamente e concedeu-lhe o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não só conquistou a salvação para nós, como também nos deu um meio de sustentar a salvação e conquistou para nós, ou seja, o nome de Jesus, que se tornou o nome e a arma mais poderosa a que todo o cristão deve sempre recorrer, especialmente nos desafios da vida. No entanto, apenas uma lição importante que devemos aprender com as leituras de hoje e com a celebração do Domingo das Ramos. Essa lição é o amor. Foi por amor que Jesus aceitou assumir a natureza humana, entrar em Jerusalém e permitir-se ser humilhado de diversas formas, a fim de cumprir a sua missão e conquistar a salvação para nós. Jesus fez isto, mesmo quando a humanidade estava em pecado e era imperfeita. Isto deve nos ensinar a amar-nos uns aos outros e a fazer sacrifícios pelas pessoas necessitadas, mesmo quando elas fazem coisas de que não gostamos. O ódio no nosso mundo cresce gradualmente a cada dia. É muito comum agora ver famílias nas quais é difícil perceber amor e onde os membros da família têm problemas uns com os outros e não estão dispostos a resolver as coisas. E também nas amizades, aqueles que antes eram amigos tornaram-se subitamente inimigos, e todos alimentam dor e ódio no coração. Além disso, obter ajuda na nossa sociedade acabou por se tornar difícil, porque ninguém se preocupa com o bem-estar do outro, e todos nos tornamos egoístas. Esta é a realidade do mundo em que vivemos, mas no meio de tudo isto, Jesus, que abraçou o sofrimento, a humilhação e acabou por morrer por nós, mesmo quando ainda éramos pecadores, quer que espelhamos o amor e diminuamos a dor e o ódio do mundo, praticando atos de amor, aproximando-nos e demonstrando amor aos doentes, aos pobres, aos órfãos, aos idosos, aos abandonados, aos sem-abrigo e aos famintos. Desta forma, estamos a reconhecer a salvação que Jesus conquistou para nós por causa do seu amor por nós. Que Deus abençoe as suas palavras nos nossos corações e nos conceda a graça de praticar atos do amor por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos entender isso. Eu vou deixar-me guiar
me abandonar no teu querer. Cantamos juntos. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei e quem me apoiarei. Para onde eu irei e quem me apoiarei. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Professamos fiéis, irmãos e irmãs, contemplando o Senhor em sua entrada em Jerusalém e em sua paixão, rezemos pela salvação de todos, especialmente das vítimas do ódio, da violência e da injustiça. Pela vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, servo do Pai, dai à vossa Igreja a graça de viver na fé e o mistério da vossa paixão, para que recolhamos da árvore da cruz o fruto da vida. Nós vos pedimos. Senhor Jesus, verdadeiro juiz, enviai o vosso Espírito sobre todos aqueles que fazem as leis e julgam os homens e mulheres, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade. Nós vos pedimos. Senhor Jesus, restaurador da criação, aceitai o nosso sacrifício quaresmal de conversão para promover uma cultura do cuidado, onde todos tenham onde morar. Nós vos pedimos. Senhor Jesus, obediente até a morte, tornai-nos testemunhas do amor e defensores da vida. Nós vos pedimos. Pela intercessão de Nossa Senhora, receba o Santo Salve Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fazemos juntos a oração da campanha da fraternidade. Deus, nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, que estes morar entre nós, e nos ensinastes o valor da dignidade humana, nós nos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos.
glorificando nosso repertório número 6. Liturgia Eucarística. Chegou o momento de realizarmos um gesto concreto, fruto de nossa penitência quaresmal. Faremos hoje a coleta em prol dos projetos de evangelização ligados ao tema da campanha da fraternidade. Como membro da Igreja, ofereça generosamente sua contribuição. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, abraçai, Senhor, a hora da nossa reconciliação, concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo, nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente e digno de sofrer pelos pecadores, santíssimo que ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, todos os anjos
nós vos louvamos em uma alegre celebração, cantando a bom somos. Na verdade, vós sois santo, o Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cesseis de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr sol um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos manda celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a benção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. No mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a benção de ação de graças, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós por todos, para a remissão dos pecados. Faz isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora o Pai, comemoria a paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oração da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo o seu corpo e o seu Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, como o vosso servo Papa Leão e o nosso bispo Cotilo Pedro, como os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros, e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença, e conduze a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino Senhora Senil Tavares da Silva,
e os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nos saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo tudo bem e toda graça. Per ipsum et cum ipsum et in ipsum, est Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dizestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas atentai a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. O folheto do povo de Deus, número 19, segundo eu vim para que todos tenham.
oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar. Família de Senhora Sentinho Tavares da Silva. Está aqui? Os membros da família não estão. Familiar do sétimo dia? Então, podemos continuar com outras coisas? Tá bom? Avisos da paróquia. Dia 11 de abril, sábado, às 15h30, missa dos enfermos com café da tarde. A pastoral solicita que tragam um prato de salgado ou doce para partilhar. Se você tem um idoso ou doente que queira receber visita para uma conversa, uma oração ou receber a Sagrada Comunhão, pode procurar alguém da equipe ou deixar seu contato na secretaria para que seja agendado. Durante o mês de abril, estaremos fazendo as inscrições da primeira Eucaristia, pré-catequese e perseverança.
O início está programado para 9 de maio. Toda a programação da Semana Santa está disponível na entrada da igreja. Vejam, acompanhem e venham participar. A criança é Theo de Lúcia. A catequista é Neuza. Segundo, criança Arthur Gramon. Catequista Juliana. Só mais um recadinho. A equipe pede, por gentileza, que não retirem os ramos da nossa igreja. Nós teremos celebração à noite e a decoração linda, maravilhosa dos ramos precisa permanecer. Por gentileza, não retirem os ramos da decoração. Obrigada. Após a benção final, aquelas pessoas que não tiveram seus ramos aspergidos com água benta, podem ficar aqui à frente do presbitério, que nós vamos aspergir os ramos de quem não foi aspergido ainda. Hoje a gente não vai ter avaliação, porque o tempo já passou muito, não é? Então, próximo domingo vamos fazer isso, tá bom? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz o Senhor vos acompanhará. Graças a Deus. Bom dia. Na calçada do bairro da Espera.
Digamos ao Senhor.